Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 149, que nós vamos falar novamente sobre Eu Não Pedi para Nascer 2. Senhor, o meu livre-arbítrio está na garantia ainda? Eu acho que o senhor tinha que mandar o livre-arbítrio, mas tinha que mandar também um subsídio ao arbítrio. Porque sem dinheiro não tem livre-arbítrio, não. O nosso estudo espírita, nesse vídeo, vai tratar sobre a reencarnação compulsória e o livre-arbítrio. Nós já falamos desse tema anteriormente, e como lá no tema 56, no vídeo 56, não é? Sobre a reencarnação compulsória. E como tem suscitado diversas perguntas, diversos questionamentos dos nossos amigos, né, que nos seguem, então nós resolvemos falar novamente sobre o assunto, né, para que as pessoas entendam a posição da filosofia espírita. Esse vídeo vai ser um pouco mais alongado, porque nós temos que falar que o espiritismo kardecista não tem a finalidade de proselitismo, de convencer ninguém de que ele é o certo, de que a verdade se encontra com ele, não é? Cada um entende as coisas da sua maneira e acredita nas coisas do jeito que quer acreditar. E isso é bom, não é? Cada um tem a sua religião, cada um tem sua filosofia de vida e seu modo de ver as coisas, não é? Então, esse assunto que nós vamos falar novamente, que é a reencarnação compulsória e o livre-arbítrio, nós vamos dividir em três partes distintas. Primeiro ponto, não é? Vamos lembrar o que Kardec nos fala sobre a escolha das nossas provas antes da encarnação, não é? Na reencarnação, nós escolhemos as nossas provas sempre com o intuito de aprendermos mais rápido e assim evoluirmos também mais rápidos. Quando no mundo espiritual ou na erraticidade, não é? Nós podemos escolher a prova da miséria, que é para testarmos a nossa resignação, não é? A prova da opulência, para nos testarmos com relação às más paixões, ou uma prova de um vício, que é uma provação, entre outras diversas provas que nós podemos escolher. E por que nós podemos escolher? Porque no mundo espiritual, quando nós nos propomos a estudar, a observar, não é, a nossa caminhada, nós temos uma visão mais ampliada e ajustada das coisas, não é? Da evolução. E quando nós estamos mais conscientes disso e conscientes das nossas necessidades, nós podemos escolher as provas que podem nos auxiliar da melhor forma no aprendizado evolutivo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vejamos o que Kardec nos diz sobre o momento, não é, em que nós não podemos escolher as nossas provas. Ouçamos aí. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. Assim, ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade, e isso é uma punição. Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 6. Diante da fala dos espíritos, né? Diante daquilo que Kardec nos coloca,
A reencarnação compulsória, ela se dá quando nós estamos no mundo espiritual, mas não temos condições para fazermos a melhor escolha. Então, desse modo, não é porque nós não estamos preparados e não nos propomos, não é, a reencarnar, nós podemos ser compelidos a reencarnarmos numa condição que nos auxilie ao aprendizado. Condição essa, não é, definida ou determinada pela espiritualidade superior. Como na fala de Kardec, não é? Ele diz que Deus pode impor essa reencarnação, né? Por isso que ela é compulsória. Alguns irmãos que assistem nossos vídeos questionam, dizendo: então não há livre-arbítrio, não é? Não, se Deus ou a espiritualidade impõe, não há livre-arbítrio. Aí é o nosso terceiro ponto, né? O terceiro ponto é o quê? O livre-arbítrio, ele é um processo que vai se ampliando na conformidade da nossa evolução. Conforme nós vamos evoluindo, não é? Nós vamos tomando conta dos nossos atos, vamos tomando consciência dos nossos atos e a responsabilidade pelos nossos atos, não é? E o nosso livre-arbítrio vai se ampliando. Ouçamos aí mais uma vez o que Kardec nos fala sobre isso. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e, como encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 10. Na colocação de Kardec, fica bem claro quando ele fala que, de acordo com o grau de perfeição, não é, se alarga o nosso livre-arbítrio. E esse alargamento, essa consciência de nós mesmos, ela pode ir de uma consciência plena que nós tenhamos de nós mesmos até uma inconsciência que nós não temos de nós mesmos, não é? E é justamente por conta dessa inconsciência que por vezes nós ainda não temos de nós mesmos que há a necessidade de se impor uma determinada reencarnação. Por isso que parece que não tem livre-arbítrio, não é? E a reencarnação compulsória se apresenta como um constrangimento que fere o nosso livre-arbítrio. Quando, na visão da filosofia espírita, na realidade, a reencarnação compulsória, como todas as reencarnações, são uma nova oportunidade para o nosso aprendizado, já que em outras vidas nós, de algum modo, não aproveitamos essa oportunidade. Sendo que, uma vez reencarnados, nós detemos o nosso livre-arbítrio para praticarmos o bem ou o mal. Uma vez estando aqui na carne, nós temos aí a nossa escolha, a nossa responsabilidade para fazermos determinados atos ou não. Como uma analogia, nós podemos pensar o seguinte: bom, nós somos alunos e estamos lá na sala de aula. Na sala de aula, em virtude do conteúdo que é nos passado, nós podemos pensar e criticar, não é? Aquele conteúdo. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Eu posso achar que aquilo não é correto, ou que é correto, que está certo ou que está errado. Mas nós somos obrigados na escola a fazer um teste para sermos aprovados, certo? E esse teste todos temos que fazer. Então, é a nossa reencarnação compulsória.
Alguns querem fazer o teste, outros não. Acham que já sabem e não precisam do teste, não é? Ou então entende que o teste não vai acrescentar nada. Pelo contrário, o teste vai medir o nosso conhecimento. Então seria a nossa reencarnação compulsória. Por fim, meus amigos, isso tudo que nós falamos nesse vídeo é o que nos ensina a filosofia espírita. É aquilo que nós, espíritas kardecistas, entendemos, não é? Ser mais racional nessas nossas reencarnações. Porém, é facultado a cada ser, a cada pessoa, aceitar ou não esse nosso postulado, acreditar ou não que isso é correto. E não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Era isso que nós queríamos falar novamente sobre a reencarnação compulsória e estendendo aí o livre-arbítrio. É o que a espiritualidade sempre tem nos trazido, não é? Através das mediunidades. Por isso que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Espero ter respondido a alguns questionamentos, não é? E que todos fiquem com Deus e uma boa semana ou quinzena, conforme for. Tchau, pessoal.